Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos. E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária deste espaço. Você pode me encontrar por aqui no YouTube, você pode me encontrar no Instagram, no Twitter. Você já sabe que eu tenho o meu site, janaviscardi.com.br. Lá eu tento deixar tudo reunido, o que eu já falei, escrevi ou participei, sei lá, em podcast, em outros lugares. Então, caso você tenha perdido alguma coisa, você pode passar por lá e reencontrar essas coisas. Você pode também me acompanhar através de uma newsletter que eu escrevo mais ou menos uma vez por mês. Deixo aqui embaixo o link para você se inscrever. E você também pode ir para esses outros lugares onde eu apareço. Tem o podcast, se eu tivesse um podcast. Tem também a minha participação numa coluna no Justificando. Então eu tô por aí em vários lugares. Hoje o nosso vídeo é um vídeo rápido, muito modesto. Várias pessoas me pediram para falar sobre o caso da carta do Ministério da Educação, falando sobre a necessidade de se cantar o hino. E aí, uma coisa curiosa aconteceu, e eu vi isso numa matéria que eu vou deixar aqui embaixo. Ele reescreveu a carta, porque neste governo a gente refaz muitas coisas. E aí tem gente dizendo que é ótimo, porque as pessoas reconhecem erros e, portanto, corrigem os próprios erros. O problema é quando as pessoas se propõem a fazer tudo bem errado, né? E ficar corrigindo de 5 em 5 minutos de uma coisa que se fez, inclusive porque isso tem um custo, né, gente? Você manda uma carta pro Brasil inteiro, sei lá, pedindo uma coisa, depois você manda outra carta, mesmo que isso seja por e-mail, né? Tem aí a pessoa que faz, tem aí a pessoa que refaz isso, tem as trocentas pessoas que estão envolvidas para pensar essa primeira carta, para discutir a primeira carta, para depois pensar a segunda carta. Se para fazer uma carta tá tendo esse problema, imagina pro resto, não é mesmo, Brasil? Mas vamos à carta, a gente vai olhar a diferença entre a primeira e a segunda. E a primeira foi: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A segunda versão é assim: brasileiros, vamos saudar o Brasil e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefícios de vocês, alunos, que constituem a nova geração. O que deveria ter sido feito com essa carta, com a primeira e agora com a segunda versão? É um cumprimento voluntário, como foi dito lá, de que as pessoas nas escolas deveriam ler isso, um profissional da escola, e na sequência os alunos todos deveriam cantar o hino nacional perfilados diante da bandeira. O elemento ainda mais significativo é que pediram para algum funcionário da escola filmasse trechos desse evento e que isso fosse encaminhado no máximo 25 megabytes para o governo federal na sequência. E aí matérias foram feitas justamente para dizer como é que estava errado isso. Você não pode filmar alunos, tá lá escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode filmar crianças sem autorização. Eu que já conduzi, por exemplo, atividades em ambientes externos com alunos, em ambientes que seriam filmados, isso dá uma trabalheira sem fim, porque você tem que mandar uma autorização pro pai e pra mãe, você precisa fazer uma reunião com esse pai e com essa mãe, para que esse pai e essa mãe entendam por que é que você está fazendo aquilo, para que depois esse pai e essa mãe assinem te permitindo. Aí você recolhe tudo isso, deixa isso tudo armazenado. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem mais de 180 mil escolas, gente. 180 mil. Agora você imagina esse processo sendo feito para todas essas escolas, sem que as escolas entendessem a razão pela qual deveriam fazer isso, para que depois pudessem explicar para os pais: olha, a gente está fazendo isso porque vai ter uma campanha, vai ter um movimento, vai ter um evento. Então tem essa questão aí que foi bem discutida e já se sabe que a criança tem o direito à preservação da sua imagem. Ela não é obrigada a aparecer em imagem. Se o pai não quiser, não precisa, não deve. Agora, como é que você faz isso, né? Você tá lá a turma inteira sendo filmada, aí um aluno decidiu que não quer ser filmado. Você vai mandar isso pro governo federal e eles vão borrar a carinha de uma criança no meio de 40? Uma outra questão é que as pessoas falaram sobre o hino nacional. Eu não sei você, mas eu cantei muito hino nacional na vida, e na bandeira, sabemos todos os hinos, porque era obrigatório já há muito tempo. Então você
exigir isso de novo, uma coisa que já tá lá e que as escolas já fazem, é também um negócio curioso, né? Como uma medida que deve ser nacional, algo que já é feito. E aí, para além disso, que chega no lugar onde a gente vai falar, que é justamente a reescrita dessa carta, slogans de campanha. Isso não deve aparecer, porque uma característica do Estado, das ações do Estado, é que essas ações sejam dissociadas dos indivíduos que a conduzem, a gente já falou disso aqui uma vez, e, portanto, de qualquer publicidade que faça essa referência. É claro que, por exemplo, a política tal foi conduzida pelo presidente tal, isso vai aparecer, porque essas figuras são quem conduzem as políticas, mas em comunicados, em peças informativas do Estado, não se deve fazer campanha. Em especial quando o governo já está eleito, não é mesmo? Então, não se faz publicidade e não se fica na pessoalidade dentro desses comunicados. Já me lembrei, foi no comunicado do MEC que eu falei disso, em que tem um caráter de pessoalidade muito forte ali. Aí qual é o problema e por que é que foi reescrito? Se você observar, na reescrita saiu Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Saiu, por quê, gente? Porque isso é um slogan de campanha e tá lá, gente, na Constituição, isso não deve aparecer. Então, foi sim reescrito. Eu vou deixar aqui, enquanto eu tô falando agora, os dois textos para você ver as diferenças, né? Foi tirado, portanto, essa carta vai ser lida, né, supostamente nas escolas, então foi tirado saudar o Brasil dos novos tempos e deixou só saudar o Brasil. Ok, é isso que se faz quando você tá lá cantando o hino nacional e olhando pra bandeira, é reconhecendo justamente esses símbolos nacionais. Então saiu os novos tempos e aí apareceu lá celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos que constituem a nova geração. E aí saiu, como você pode ver aí, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então essa escrita, ela atende a essa crítica, mas na verdade isso deveria ter sido feito antes. Muita gente diz, mas eles estão aprendendo com os erros, como eu falei antes, mas na verdade isso é algo que já deveria ser sabido e reconhecido, tá bem? Porque tá lá na Constituição, tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses elementos que você, primeiro não pode filmar, que foi um pedido que foi feito, encaminhado junto com a carta, e que você não pode fazer campanha, e tem que ter essa impessoalidade. Você institui pedido e pronto, e não anuncia que é um tempo melhor, ou seja lá o que for, não num documento oficial. Tá bem? E aí, gente, o acréscimo que eu faço aqui, só para fazer mais um último apontamento, para além dessa coisa do texto que a gente viu que teve uma mudança que é importante aí, tem esse elemento, gente, de considerar que a gente tem 180 mil escolas no Brasil. Então, como é que você lança supostamente uma campanha sem explicar para todas essas escolas do Brasil, que é gigantesco, é um país enorme, do que é que se trata? Porque esses diretores de escola vão precisar explicar. Por que estão pedindo para os pais autorização para fazerem isso, para filmar os seus filhos? Isso não ficou claro em lugar nenhum dessa carta. Então, é para valorizar os símbolos nacionais, mas vai fazer o que com essas informações? São 180 mil escolas. Se metade das escolas mandam esses vídeos, são 90 mil vídeos. Então você tem uma questão que é de operacionalizar isso dentro das escolas, como é que você explica então a importância disso? Você tem uma outra questão, como é que dentro do governo, considerando que se fala tanto em falta de verba, tem que reduzir os ministérios porque a gente precisa enxugar a máquina e tudo e tal, como é que você fala disso? E no minuto seguinte você vai lá e pede para se criar uma campanha que não se sabe a que propósito e que vai ter um volume imenso de trabalho sem saber a que veio. Então, quando a gente olha para essas ações, é importante olhar lá para trás. Não, gente, é só um videozinho. Não é só um, né? São 180 mil escolas, pelo menos. Então, como é que se lida com o conteúdo de tantas escolas num governo que está falando tanto em que é preciso enxugar, né, gente? Então, cuidar desses gastos de maneira que são feitos de maneira inadvertida. Vejamos, né, gente? O que será feito com tudo isso? Porque continuou a ideia de filmar, só com autorização, mas não entendo como é que se gasta tanto dinheiro sem saber pra quê. Que vai ter gente envolvida pra ter que mexer com isso. Não é mesmo? Enquanto isso, não se discute apropriadamente a educação do país. Espero que seja feito em algum momento. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.